Com o início desta guerra comercial, os mercados e diversos setores da economia temem os impactos dessas medidas. Para avaliarmos os efeitos desse cenário, depois da entrada em vigor das taxas comerciais impostas pelos americanos, pelo governo de Donald Trump, e as retaliações que se seguiram desses países, a gente recebe aqui no 360 Felipe Tavares, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Felipe, muito boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco em plena terça-feira de carnaval. Aqui no Brasil tudo tranquilo, mas no mundo do comércio exterior, muita agitação. Qual que é a sua primeira avaliação do que a gente tem percebido de reações dos países envolvidos diretamente e dos mercados financeiros diante desta possibilidade de uma guerra comercial mais aberta e franca entre os países com as medidas do governo Donald Trump? Primeiramente, boa tarde, Yuri. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem movimentos diversos, né? Porque tem países que têm razão de responder de forma recíproca, né, ao aumento de tarifa dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um país que tem relações bilaterais com outros países muito desproporcionais do ponto de vista de tributação, né? O Brasil é um deles, inclusive, né? A China é outro, mas, por exemplo, o Canadá está muito perto já da reciprocidade. Os Estados Unidos quase não taxavam os produtos canadenses e o Canadá vice-versa. Né? A grande preocupação é que essa medida do Trump ela tem que ser muito negativa para os próprios Estados Unidos, né? Com efeito inflacionário em primeiro momento, pesando sobre a decisão da política monetária de lá, né, aumentando ali a pressão para manter os juros elevados ou até ter uma remarcação para cima dos juros, e isso diminuindo muito a atividade econômica deles. Se os Estados Unidos perdem a atividade econômica, o mundo inteiro também perde. Né, isso puxa para baixo a atividade mundial. E aí vem a preocupação muito legítima dos mercados globais. Né? E a gente tem efeitos sobre as empresas. Né? Tem grandes companhias de capital aberto que têm grande foco na atuação americana. Né? Por exemplo, no caso brasileiro, né, a pauta de aço e alumínio representa 2,2% da pauta de exportação total do país. Porém, na hora que você olha específico o aço, a gente tem mais de 40% do aço produzido sendo exportado aos Estados Unidos. Aí essas companhias sofrem muito e, consequentemente, afeta a posição de bolsa, né? E aí todos os multimercados reagem de forma preocupada. Uhum. Felipe, você já deu uma primeira introdução em relação a como essas medidas adotadas por Donald Trump podem afetar aqui o Brasil. Queria uma avaliação sua se, por exemplo, produtos chineses que passam a ser sobretaxados nos Estados Unidos poderiam acabar escoando também para o mercado brasileiro, assim como produtos mexicanos, canadenses. Se esses países vão buscar outros mercados, qual que seria a posição do Brasil nisso? E qual é a preocupação sua e aqui dentro do Brasil para quando entrar em vigor essa medida de reciprocidade que já havia sido anunciada pelo governo Donald Trump? Cito aqui, por exemplo, o setor sucro-alcooleiro é um dos que mais tem preocupação, inclusive porque o etanol brasileiro foi citado naquele comunicado. Como é que está o cenário especificamente para o Brasil na sua avaliação? O Brasil ele tende a sofrer menos, né, com a invasão de produtos estrangeiros, né, que possam ter problema no mercado americano, especialmente porque o Brasil é uma economia fechada, né, não é tão difícil adentrar o nosso mercado com preços competitivos. Né, então a gente tem uma proteção tarifária que ajuda o Brasil a manter ali a sua posição e competitividade das empresas nacionais. Né, mas não há dúvida que terá ali um assédio, né, desses produtos tentando migrar para o Brasil. Na parte do etanol, assim, aí de fato acho que a gente tem que se preocupar um pouco mais sobre o efeito da política americana. Né? O Brasil ele tem uma safra muito complementar à americana, né? Então quando o Brasil está em baixa de produção, os Estados Unidos está na alta de produção e isso equaliza a nossa oferta de etanol. Né? O Brasil consome bastante etanol americano e os Estados Unidos também consomem bastante etanol brasileiro. Só que nessa relação, o etanol brasileiro é muito mais importante, né, nessa relação bilateral. Né? Então, por exemplo, só no ano passado, quase 50% do etanol exportado foi para os Estados Unidos. A gente chegou em 2020, 2021, se não me falha a memória, ter 72%, 73% do total de etanol sendo exportado para os Estados Unidos. Então, essa é uma pauta realmente muito mais concentrada e que afeta fortemente a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor. Então, isso a gente tem que monitorar porque os Estados Unidos está fazendo um capítulo muito específico sobre a cadeia do etanol.
né? Então ele não entra numa regra geral que o Trump está anunciando, ele entra num caderno muito mais detalhado e muito mais aprofundado, consequentemente. Nesse sentido, tem algum outro produto ou setor aqui da nossa economia, Felipe, que você acredita que pode ter algum efeito mais acentuado, a exemplo do etanol? Que outros setores que vocês aí na CNC estão monitorando com um pouco mais de atenção diante desse novo ambiente de comércio exterior? O principal mesmo é o etanol, porque ele é o único que está sendo citado de forma tão específica, né, e tem um efeito muito significativo na bomba de gasolina, né, lá no consumidor final. E aí que vem a nossa preocupação e o monitoramento. Mas a gente olha, né, de forma ampla como que essa equalização da tributação americana vai se dar, porque tende a tirar competitividade da atividade econômica americana. E, de novo, a gente não vê com muita preocupação de efeitos gerais econômicos de ponto de vista da economia brasileira como um todo. Porque se aumentar a pressão de juros e inflação lá, isso tende a isso tende a desacelerar a economia americana. A nossa preocupação é disso ter efeito sobre o câmbio, né, para a gente aumentar a disparidade, diminuir essa disparidade, né, entre os juros deles e o nosso, né? Então isso acabar tirando mais recursos da nossa economia e pesando novamente com a desvalorização do real. Então hoje esse é o nosso olhar sobre esse movimento, a cadeia do etanol e o efeito sobre o câmbio. Deixa eu pegar então desse ponto que você nos deixa do câmbio, porque a gente, por causa do feriado do Carnaval, está com o mercado fechado hoje, nem Bolsa de Valores, nem mercado cambial funcionando, mas pelo mundo tem ocorrido uma desvalorização do dólar. No caso aqui do Brasil, da nossa questão cambial, na sua avaliação, pode ter esse mesmo efeito ou não? Ou pode ter o que você estava apontando ali, um risco de que isso leve a uma desvalorização do real e a uma maior permanência da política monetária brasileira mais apertada, com juros mais altos por mais tempo, para manter a relação com um juro do Fed americano mais alto também? A gente vê esse risco de fato, a gente monitora com carinho, porque o câmbio já está em patamares, né, da sua alta histórica, e basicamente, obviamente, tem muitas outras variáveis, né, que afetam o câmbio, mas de forma muito resumida, né, quando os Estados Unidos sobe o juro, como ele é o santo graal ali e o ponto de fuga, né, de risco dos investidores internacionais, quando os Estados Unidos sobem os juros, o capital migra para os Estados Unidos, né, para o Treasury, e isso gera uma pressão sobre as outras moedas. Então, se houver uma política inflacionária por conta de vista das tarifas e isso levar a um aumento da taxa de juros ou a manutenção em patamares mais elevados, isso tende a ter uma fuga de capitais do Brasil e pressionar o real, né? Desvalorizar ainda mais a nossa moeda e aí aciona toda essa cadeia inflacionária que a gente já está vivendo. Então, acho que esse risco não é tão pequeno, porque a gente está muito no começo dessa conversa das propostas de tarifação dos Estados Unidos. Então a gente ainda não tem nada muito escrito, muito detalhado, para conseguir mapear o efeito total. Felipe, e aí, diante de todo esse cenário que exige muita cautela, muita análise, observação, como que você imagina ou que tipo de cenários que você traça para as ações do governo brasileiro? O que em termos de política econômica, de diplomacia, de comércio exterior, como que o governo deve agir na sua avaliação e quais são as opções, né? O governo vai agir do jeito que você considera mais adequado ou há um risco de o governo tomar algum tipo de decisão que não seja tão boa para os setores, os agentes econômicos aqui do país? Assim, na nossa visão aqui da CNC, a gente sempre busca trazer uma competitividade maior para a ponta, né? Então, a gente está lutando muito por uma diminuição de impostos na última linha. Dito isso, né, o Brasil hoje tem uma disparidade na sua equalização de impostos. Hoje, em média, o Brasil tributa em torno de 14% as importações que vêm dos Estados Unidos, ao passo que os Estados Unidos tributam, em média, 2% as exportações brasileiras, né, as importações lá na visão deles. Então tem uma diferença significativa. Essa seria uma oportunidade para o Brasil buscar a discussão internacional de paridade, falando assim, não, eu vou diminuir as minhas tarifas, então eu vou tentar sair de 14 e caminhar mais próximo para 2, talvez possa até ter um plano ali de convergência, para evitar que tenha a possibilidade na mesa, sempre do outro lado, no caso dos Estados Unidos, falar assim, ó, eu vou aumentar porque vocês tributam mais do que 7 vezes, em média, os nossos produtos, o que é injusto e que gera uma tensão natural. E essa preocupação
é porque a gente precisa diminuir a tributação na ponta final do consumidor, né? O Brasil já está pagando muitos impostos, isso tira a competitividade do varejo, da indústria, né? Por ter produtos na etapa final muito caros. Então, se a gente continuar buscando sempre a briga para aumentar os impostos, pode chegar um dia que o consumo seja inviável no país. Isso está se aproximando cada vez mais, mas acho que a probabilidade do governo brasileiro hoje ir numa linha de diminuir impostos é quase que impossível, infelizmente. Mas essa seria a oportunidade perfeita da gente rever a nossa barreira comercial tarifária e tentar ter um país, né, mais aberto às cadeias globais de valor, facilitando a migração de bens e serviços. E para a gente concluir, Felipe, como você disse, quer dizer, a agenda do governo evitar a tributação e tentar reduzir a tributação, a margem de manobra do governo atualmente pelas contas, pelo estado das contas públicas atual é muito pequena. E aí isso também acaba tendo um efeito em política monetária, política de juros adotada pelo Banco Central. Qual é o cenário que vocês têm traçado para a permanência dos juros altos no país e quando que vocês vislumbram um arrefecimento dessa política monetária que afeta diretamente, né, o comércio, a capacidade das pessoas de compra, de obterem crédito para fazer o consumo das famílias? Para esse ano, a gente não vê nenhum cenário de possibilidade de diminuição de juros e de melhora desses fundamentos macro, né? A inflação já está muito pressionada acima do teto, né? O câmbio praticamente é uma certeza que ele vai ficar em torno de 6, muito próximo de 6, tudo mais constante, e o governo não dá nenhuma sinalização de que o principal fator que deteriora toda essa estrutura macro vai ser revertida, que é o desequilíbrio fiscal. Então, a cada dia que passa, a nova proposta do governo é liberar algum cheque a mais em algum setor, liberar alguma emenda parlamentar extra, criar um crédito via o FGTS, que pressiona ainda mais a estrutura inflacionária. Então, para esse ano, acho que está dado, né, o cenário. E para o ano que vem, a probabilidade da gente ter reduções de juros e melhoras desse quadro também é muito pequena. Então, acho que a posição onde o Brasil está hoje é muito pouco confortável, né? A gente sempre fala que o Brasil flerta com o precipício, mas sempre recua no momento. O problema é que a nossa área de recuo, né, entre o precipício e a zona segura, ela está ficando cada vez mais estreita. Então, talvez, quando a gente achar que está dando um passo para trás, a gente está caindo nesse precipício por acidente. Então, essa é a nossa preocupação e por isso que a gente vem destacando tanto a importância de uma redução da estrutura geral de gastos públicos, porque nessa trajetória é impossível da gente fechar essa conta. É isso, quer dizer, reduzir as despesas públicas seria alargar esta margem aí de segurança desse precipício, nessa analogia muito clara e muito feliz que Felipe Tavares nos faz. A gente conversou com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, Felipe Tavares, a quem mais uma vez agradeço pela disponibilidade de estar conosco, sempre portas abertas aqui, meu caro. Muito obrigado, Yuri, foi um prazer. Boa tarde. Boa tarde mais uma vez ao Felipe Tavares.